Por falta d'água, morreu meu gado, morreu de sede, meu alazão. A gente vê essa carcaça desse animal bovino aqui. Aí se alguém dissesse, ninguém morreu, morreu por quê? Aí a gente vai no cercado aqui, passa da cerca e vê o tipo de alimento que ele tinha. Tudo seco, esturricado. Esse capim que a gente vê aí, predominante, é como se fosse agulhas. Fino, mais duro. Quando o animal come isso aí, não se alimenta porque o capim seco não tem substância, não tem alimentação. O animal herbívoro se alimenta de plantas verdes, não é qualquer planta. Tem que ser uma planta que agrade ao seu paladar, ao seu olfato, à sua visão. Planta seca ele come apenas como bucha, não vai alimentar. Então pode até encher o bucho com esse capim, que eu acho absolutamente difícil de acontecer, porque um animal bovino adulto come pelo menos 20 quilogramas de massa orgânica vegetal por dia. Um animal com 700 quilos de massa corpórea, e aí o que ele encontra é isso aí, na maior parte do ano. Todos os anos esse capim nasce. Todos os anos esse capim nasce porque é natural. Choveu, a semente vai germinar. Só que com no máximo 150 dias ele morre. Pode chover aí um dilúvio, ele vai morrer, porque é o ciclo da vida. Mas é uma planta nativa. O capim é uma planta nativa. O homem não planta aqui, por exemplo, um capim, uma graminha que possa ser mais resistente a essa situação climática. Aqui chove hoje 10 milímetros, em 3 dias essa água desaparece. Não dá tempo nem da semente germinar. Para que a semente possa germinar, é preciso que ela tenha pelo menos 8 dias de solo úmido, para poder a semente tirar da umidade do solo a água que ela precisa. E isso, se chover aqui 10 milímetros, como a gente disse hoje, em 3 dias não existe mais água alguma. Ela vai sumir, principalmente por evaporação. Muitas vezes a planta já está se desenvolvendo, mas pelo fato de não ter a umidade no solo para ela tirar água, ela vai morrer. A gente vê aqui, por exemplo, as plantas nativas, quando não tem água no solo para ela tirar, coletar, para o seu metabolismo, ela começa a liberar as folhas, seca as folhas e vai liberando no chão, porque para diminuir a dependência de água. A dependência de água, da água que não existe. As plantas e os animais precisam de água todos os dias. E aqui pode acontecer de passar 8 meses sem cair um pingo de chuva. Lá vão 240 dias. Mas o homem ainda não aprendeu. Aqui cai um dilúvio, mas só que cai num pequeno período de tempo, digamos no máximo 120 dias. Pode ser até que durante o ano a estação chuvosa dure no máximo 60 dias, como é o caso do ano em que tem o fenômeno climático chamado El Niño. Enquanto que no tempo de La Nina, que é outro fenômeno climático, que a gente não vai explicar aqui, a sua origem, pode chover aqui 150 dias.
Ou seja, a estação chuvosa de 150 dias. O que acontece é que nesses 150 dias, o solo vai permanecer úmido e a planta vai ter disponibilidade de água o tempo todo. E aí ela consegue se desenvolver, crescer, se reproduzir. Mas isso não acontece sempre. Prevalece mais o período de curta estação chuvosa. E chove aqui no mínimo 300 milímetros por ano. Nesse famoso semiárido aí que é artificial, não é natural. Porque o semiárido natural do Nordeste se chama Caatinga e não está aqui. Aqui nós estamos no Agreste e a Caatinga é lá no sertão. Não tem Caatinga aqui. E a Caatinga é semiárido natural porque não tem solo, que é o quarto elemento da natureza. E por não ter solo, fica apenas 3% da água da chuva precipitada. Então se chove 100 milímetros, fica apenas 3 litros por metro quadrado da água da chuva. E aí não é suficiente para manter o solo úmido. Além do mais, o calor altíssimo e o vento seco tira essa água que está no solo, está nas plantas, está nos animais. Então o clima é desfavorável na Caatinga para nascer vida. Lá na Caatinga do Sertão nasce no máximo 30 espécies de vegetais. Enquanto que aqui nós estamos no Agreste, já bem próximo do mar. Aqui a vegetação é de cerrado. A gente vê isso aí tudo na frente, é mata secundária. Não existe nem planta primária aqui, já não existe mais. Então aqui existiu catingueira, aroeira, mororó, feijão bravo, umburana, angico. Mais de 300 espécies de vegetais. 10 vezes mais do que na Caatinga. Enquanto aqui nós estamos vendo o cardeiro ali, que é um cacto. Um cacto, cardeiro, que chama cardeiro. Que foi cortado e por isso que ele está pequeno. Ele foi cortado para poder alimentar o gado aqui no verão. Ele chega a 10 metros de altura. Esse cacto aqui. Enquanto na Caatinga ele não nasce. Nasce o xique-xique, que já é outro cacto que não depende tanto de solo. O solo que não existe na Caatinga não nasce o cardeiro. Não nasce o facheiro, que também chega a 15 metros de altura, que é outro cacto. Lá também não nasce umburana, angico, aroeira, são árvores de grande porte, que só nasce no cerrado, principalmente no cerrado do Nordeste, que é o verdadeiro cerrado do Brasil. E cerrado significa densidade de plantas por área. Então aqui é possível, aqui nessa área do cerrado, até 3 plantas a nível de árvores e arbustos por metro quadrado. Enquanto que lá na Caatinga, que é o semiárido natural do Nordeste, tem área com 2.000 metros quadrados que não tem planta alguma. E eu estou me referindo à planta nativa, à planta permanente. Pode nascer lá na Caatinga, toda a área, nascer uma espécie de gramínea durante a chuva, mas só que terminou a chuva, a planta lá desaparece. Fica só arbustos, alguns arbustos que estão adaptados àquela situação. Mas aqui é diferente. Aqui é chamado de semiárido, mas é semiárido artificial. Porque no semiárido chove no máximo entre 300 e 500 milímetros ao ano. Isso está na literatura ambiental internacional. E aqui pode chover 1.200 milímetros por ano. E na Caatinga, como a gente disse, mesmo chovendo 1.000 milímetros por ano, fica no máximo 3% dessa água no corpo da planta e no chão. No subsolo, já que lá não existe solo. E aqui sim existe um solo, ou existiu, com até 1 metro de espessura acima do subsolo. Então a gente vê que, embora aqui seja
chamado de semiárido, na realidade é semiárido artificial. Porque aqui chove no mínimo 300 milímetros. E tem solo para absorver essa água totalmente, esses 300 milímetros. Só que a perda de água do solo, como a gente disse, no outro vídeo, é de 3,5 litros por metro quadrado ao dia. Ou seja, perde-se 3,5 milímetros de chuva, o equivalente a 3,5 milímetros de chuva por dia nesse terreno. Em 10 dias, são 35 litros de chuva que desaparece aqui por evaporação. Não vamos citar a evaporação, porque ele também se perde na terra seca, sugada pela terra seca. Então são leis da natureza que o homem pode dominar, porque o homem é racional. Ora, se chove aqui no mínimo 300 milímetros, significa dizer que em 1 metro quadrado, 300 milímetros significa 300 litros de água. Aí você multiplica por 1 quilômetro quadrado, 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. São 300 mil metros cúbicos de água que cai por quilômetro quadrado, é um dilúvio. O homem bastava aprender a captar e armazenar essa água para ela não fugir, e a seca aqui não existiria. E aqui no Nordeste, quando se fala em seca, vem fome, miséria, sede, atraso no IDH, que o Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, estão os 8 menores IDH do Brasil. E existe no Nordeste áreas onde nunca parou de chover, onde nunca falta chuva, todo ano chove, que é o Nordeste Amazônico. Então, enquanto aqui chove no mínimo 300 milímetros, no Nordeste Amazônico chove no mínimo 600 milímetros, o dobro. Que é a parte do Maranhão e do Piauí. Então a gente precisa dizer isso porque o homem está criando a seca. Essa seca aqui não é real. É como se fosse um teatro. O Brasil é um circo, onde bota essas pessoas, vão lá formar numa universidade e saem sem saber nada, ou não quer saber. Porque acredita que pelo fato de ter um canudo de papel vai arranjar um emprego no estado e lá não precisa trabalhar. Basta receber o dinheiro. Normalmente é bem remunerado pelo fato de ter um curso superior. Vai ocupar uma cadeira lá de uma repartição relacionada com problema de agricultura e não sabe que aqui cai chuva suficiente todo ano para se produzir alimentos. Mas a água foge daqui como o diabo foge da cruz. Morreu de quê?